Olá, Nova Infantil! É muito bom estar aqui com você, mais um domingo. Eu sou o tio Estênio. E eu sou a tia Clara. E agora nós estamos na hora da música! E lembrando, que você, menino, vai dançar igual o tio aqui. E as meninas vão dançar igual a tia Clara. Então fiquem em pé que nós vamos cantar. Se fosse eu, um elefante com a minha tromba, eu iria louvar. Se fosse eu, um urso polar com a minha barriga, eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se fosse eu, um elefante com a minha tromba, eu iria louvar. Se fosse eu, um urso polar com a minha barriga, eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso, uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. E não sente não, Nova Infantil, que nós vamos para a nossa próxima música. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão, e agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão, e agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão, e agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Nova Infantil, vocês estão dançando muito bem. Agora vocês podem sentar e se preparem, porque chegou a nossa hora do É Legal e Não É Legal. Nova Infantil, e o nome da nossa brincadeira é Jogo das Argolas. E olha só como vai funcionar. Os tios vão pegar essas argolas e teremos que acertar nesses tubos coloridos. E o tio que terminar em menos tempo e acertar mais argolas, vence a nossa brincadeira.
Tá preparado, tio Estênio? Tô sim, e eu vou querer a torcida dos meninos aí, ó, aqui pro tio Estênio. E eu quero a torcida das meninas. Então é 1, é 2, é 3 e já! Olha só aqui, ó. E quem ganhou foi o tio Estênio. Então ele vai começar com a nossa primeira placa. E olha só aqui, Nova Infantil, a nossa primeira imagem. Olha só, essa criança, ó, ela está fazendo a meditação completamente. E ela, ó, tá com o seu responsável, tá fazendo a meditação, ó, sem reclamar. E Nova Infantil, quando você faz a sua meditação completamente e sem reclamar, isso É legal ou não é legal? É legal! Sabe por que é legal? Porque quando você faz sua meditação, ó, completamente e sem reclamar, você vai aprender tudo, ó, que Deus quer ensinar para você. E isso, ó, é muito legal. E agora nós vamos aprender na nossa segunda imagem, ó, o que não devemos fazer. Isso mesmo. E olha só, Nova Infantil, a nossa segunda imagem. Nova Infantil, olha só essa imagem. Esse menino, ele está reclamando e ele não quer fazer a meditação dele completa. E Nova Infantil, não fazer a meditação completa e ficar reclamando, isso é legal ou não é legal? Não é legal. Isso mesmo, Nova Infantil. Não é legal quando você fica reclamando e você não faz a meditação completa, porque assim você não vai aprender o que Deus quer ensinar para você. E a criança do Nova Infantil faz a meditação completa e sem reclamar. Nova Infantil, agora que você aprendeu que deve fazer a meditação completamente, fique de pé, porque nós vamos cantar uma música que diz que Deus criou o mundo e todas as coisas. Eu sei que Deus criou o mundo em 6 dias, por sua voz tudo se formou. Jesus falou e então tudo apareceu, foi assim que ele o mundo criou. Eu sei que Deus criou o mundo em 6 dias, por sua voz tudo se formou. Jesus falou e então tudo apareceu, foi assim que ele o mundo criou. Um dia e a noite, os rios, o sol e o mar, estrelas e planetas, o céu azul e o ar. Primeiro, segundo e o terceiro dia, o quarto, o quinto e então o sexto dia. Eu sei que Deus criou o mundo em 6 dias, por sua voz tudo se formou. Jesus falou e então tudo apareceu, foi assim que ele o mundo criou. Eu sei que Deus criou o mundo em 6 dias, por sua voz tudo se formou. Jesus falou e então tudo apareceu, foi assim que ele o mundo criou. Fez flores e florestas, fez peixes e animais, girafas muito enormes, tico-ticos e pardais. Primeiro, segundo e o terceiro dia, o quarto, o quinto e então o sexto dia. Eu sei que Deus criou o mundo em 6 dias, por sua voz tudo se formou. Jesus falou e então tudo apareceu, foi assim que ele o mundo criou. Eu sei que Deus criou o mundo em 6 dias, por sua voz tudo se formou. Jesus falou e então tudo apareceu, foi assim que ele o mundo criou. E quando terminou, olhou muito bem e viu que tudo era muito bom. Jesus ficou feliz por tudo que fez e os anjos cantaram amém. E os anjos cantaram amém. E os anjos cantaram amém, amém. Muito bem, Nova Infantil, vocês estão dançando muito bem. Agora vocês podem sentar, que nós vamos para o nosso segundo quadro do É Legal e Não É Legal. Nova Infantil, e a nossa segunda brincadeira de hoje é encontrando as formas geométricas. E como vai funcionar a nossa brincadeira? Aqui, ó, temos o nosso quadro com o círculo, o quadrado, o retângulo e o triângulo. E nós iremos procurar aqui, ó, na nossa piscina de bolinhas, as formas
geométricas correspondentes ao nosso quadro. E quem terminar primeiro vai pegar a nossa placa do É Legal. Mas tia Clara, você tá preparada para nossa brincadeira? Eu tô preparada, tia Estênio, e eu quero ver a torcida das meninas. E eu quero ver aí os meninos, ó, torcendo aqui pro tio. Vamos lá, tia Clara? Vamos. E é um, é dois, é três e já! E olha só, a tia Clara terminou primeiro, completou todas as formas geométricas e ela vai começar com a nossa primeira imagem de hoje. E olha só, Nova Infantil, a nossa primeira placa. Essas crianças, elas estão brincando juntas, estão dividindo os brinquedos. E Nova Infantil, dividir os brinquedos, isso é legal ou não é legal? É legal, Nova Infantil. Quando você divide o seu brinquedo, mostra que você é uma criança generosa. E isso agrada muito o coração de Deus. E agora, a nossa segunda imagem, ó, que você não deve fazer, não deve se comportar. Olha só, Nova Infantil, essa criança, ó, ela está brigando, ela está, ó, reclamando, não está, ó, compartilhando, não está dividindo o brinquedo, ó, com o seu colega. E Nova Infantil, quando você não quer dividir o brinquedo com o seu amigo, isso é legal ou não é legal? Não é legal. Sabe por que não é legal, Nova Infantil? Porque quando você não quer dividir, ó, o brinquedo com seu amigo, mostra que você é uma criança egoísta, que quer tudo para si. E ser egoísta, ó, não é nada legal, pois o nosso Deus é um Deus, ó, generoso. Então, compartilhe o brinquedo com os seus amigos. Nova Infantil, e agora que você aprendeu, ó, que deve dividir os brinquedos, pois isso é bom e mostra que você tem o coração generoso, fique de pé e vamos cantar mais uma música. Isso mesmo, Nova Infantil. Agora, não sente não, porque nós vamos cantar que Deus fez todas as coisas. Deus fez os montes e fez aves a voar. Deus fez um grande mar, fez peixes a nadar. Deus fez as árvores, fez o sol a brilhar.
Nova Infantil, agora chegou o nosso momento de oração. Então, repito o que eu falar. Querido Deus, me ajude a ser uma criança generosa ser uma criança generosa e a sempre estudar a Tua palavra. e a sempre estudar a tua palavra. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, amém. amém! Nova Infantil, foi muito bom ter vocês aqui com a gente hoje. Mas não sai daí não, porque agora chegou a hora da História Bíblica! Olá, Nova Infantil! Eu sou a tia Diana e nós estamos aqui mais uma vez para ouvir uma história sobre a vida de Jesus. Mas antes da história da vida de Jesus, nós temos que lembrar as nossas regras. Isso mesmo, aí na sua casa, então você vai me ajudar a lembrar as nossas regras aqui do Nova Infantil, certo? Então, nossa primeira regra é sentar educadamente. Isso mesmo, aqui no Nova Infantil é com perninha de chinês, mas aí na sua casa, né, você pode procurar um lugar aí, a sua cadeira, o seu sofá, a sua cama, só não pode ficar deitado, certo? Para você, ó, não querer dormir e perder a história. Muito bem, e agora a nossa segunda regra, você lembra qual é? Prestar atenção, isso mesmo, você vai abrir bem seus olhos, os ouvidos vão ficar bem atentos para você não perder nenhum detalhe da história, certo? Muito bem. E a nossa terceira regra, a mais importante de todas, é fazer silêncio, isso mesmo, para você conseguir se concentrar na história, ouvir tudo que nós vamos falar aqui para você, certo? E você vai aprender muito mais sobre a vida de Jesus. Antes da nossa história Nova Infantil, nós vamos ver a revisão do nosso mapa da história anterior que nós ouvimos aqui no Nova Infantil. Então agora nós vamos aqui, ó, para o mapa da vida de Jesus. E você lembra, você vai me ajudar aí na sua casa a lembrar os detalhes, tá bom? Para você não esquecer essa história. Na semana passada, então, na história anterior, nós vimos que Jesus, ele estava, né, em uma outra cidade, ó. E aí, ele tinha alguns amigos que moravam aqui, ó, na cidade de Betânia. Você lembra quem eram esses amigos de Jesus? Fala aí para a pessoa que está do seu lado. Isso mesmo, olha só. Jesus tinha 3 amigos: Lázaro, Maria e Marta. E Lázaro, olha que Lázaro. Lázaro, você lembra o que aconteceu com ele? Começou a ficar muito doente. E as irmãs de Lázaro mandaram um recado para Jesus. Você lembra? Elas chamaram então, ó, um mensageiro, e o mensageiro foi correndo até onde Jesus estava. E Jesus não estava sozinho. Você lembra com quem Jesus estava, Nova Infantil? Pensa aí na sua casa, eu tenho certeza que você sabe. Jesus estava com os seus discípulos, isso mesmo. Olha aqui, os discípulos acompanhavam Jesus. E aquele mensageiro chegou lá correndo com Jesus e falou: Jesus, Maria e Marta mandaram eu vir até aqui para dizer que o seu irmão Lázaro está doente. E você lembra o que Jesus falou para aquele mensageiro? Jesus disse assim: eu não posso ir até lá ainda. Eu tenho que ficar aqui mais 2 dias. Isso mesmo, eu tenho certeza que você está lembrando, Nova Infantil. E aí o mensageiro então deixou Jesus ali. E lá na casa de Lázaro, Marta e Maria, você lembra o que aconteceu com o irmão delas? Ele morreu, lembra? E aí, ó, elas pegaram Lázaro e você lembra o que elas fizeram? Ó, enfaixaram Lázaro com aqueles panos, aqueles tecidos, porque era assim que fazia naquela época. E elas levaram para um lugar o seu irmão. Você lembra o nome desse lugar? Isso mesmo, eu tenho certeza que você lembra. O nome desse lugar é sepulcro. Isso mesmo, Nova Infantil. O sepulcro era como se fosse, ó, uma grande caverna que as pessoas colocavam, ó, os mortos lá dentro. Naquela época era assim. Não era como é agora, né, que tem um cemitério e a pessoa enterrada lá. Nada disso. Era como se fosse, ó, uma caverna. E aí, as irmãs de Lázaro, então, colocaram ele ali dentro do sepulcro. E elas estavam muito tristes, olha aqui. Você lembra? Jesus falou que ia ficar mais 2 dias naquele lugar. Então, depois daquele tempo, Jesus, ó, veio para Betânia com os seus discípulos. E quando Jesus, ó, estava aqui no meio do caminho, uma das irmãs foi até ele. Você lembra qual das irmãs? A primeira irmã que foi até Jesus, ó, foi a Marta, lembra? A Marta veio, Jesus, e ela se curvou aqui nos pés de Jesus e falou: Jesus, se você estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido.
E aí Jesus acalmou Marta e ela foi correndo até a sua irmã. E depois a sua irmã Maria também veio até Jesus. E ela se curvou aos pés de Jesus e falou: Jesus, se você tivesse aqui, isso não teria acontecido. Jesus consolou Maria e perguntou: Maria, onde está o seu irmão? E aí Maria falou para Jesus. E ela então levou Jesus até o lugar onde Lázaro estava. E as irmãs também foram até lá. Os discípulos também foram até lá com Jesus no sepulcro onde Lázaro estava. E aí quando Jesus chegou lá, Jesus falou bem assim: tirem aquela pedra, lembra? Tirem essa pedra do lugar. E aí então, as pessoas rolaram aquela pedra, mas Maria falou bem assim: Jesus, já fazem 4 dias que o nosso irmão morreu. Ai, ele já cheira mal, a sua pele já está apodrecendo. Você lembra o que Jesus falou para Maria? Lembra? Nova infantil. Fala aí na sua casa para quem está do seu lado. Jesus falou bem assim: Maria, quem crê em mim verá a glória de Deus. E Jesus, nova infantil, lembra? Ele falou bem assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus não estava falando apenas da ressurreição que vai acontecer quando ele voltar, mas daquela mesma hora. Isso mesmo. E aí então, Jesus olhou para o sepulcro. Você lembra o que ele falou para Lázaro? Fala aí na sua casa, eu tenho certeza que você lembra. Jesus falou assim: Lázaro, venha para fora. Nova infantil, você lembra o que aconteceu nesse exato momento? Isso mesmo, uau, um grande milagre. A Bíblia diz, que Lázaro começou a se levantar lá do sepulcro. Ele andava com dificuldade, porque o seu corpo tinha sido renovado naquela mesma hora. Uau, Jesus é muito poderoso, não é? Com a palavra de Jesus, que criou os céus, a terra e criou Lázaro, ele pôde voltar a viver. Crianças, Jesus tem muito poder e Jesus tem poder sobre a morte também. Você lembra algumas pessoas que estavam ali, ficaram com muita raiva e saíram correndo para avisar certas pessoas. Você lembra quem eram essas pessoas? Lembra? Fala aí para a pessoa que está do seu lado. Isso mesmo, alguns homens vieram, e trouxeram a notícia aqui em Jerusalém para os fariseus. E os fariseus ficaram com mais raiva de Jesus, porque eles estavam tramando matar Jesus, você lembra? Isso mesmo. Crianças, Jesus mostrou aqui, para aquelas pessoas todas que estavam ali, que ele é realmente o Filho de Deus e que ele tem poder sobre a morte, que ele pode dar vida a qualquer pessoa, o que quiser. Então, nós aprendemos uma importante lição aqui nessa história e você vai repetir comigo aí na sua casa, certo? Vamos lá falar com a tia Diana. É assim: Jesus tem poder sobre a morte. Isso mesmo, nova infantil. Jesus tem poder sobre a morte. E ele pode dar vida para qualquer pessoa que quiser, que pedir a ele. É só você pedir. Isso mesmo. Uau, que história maravilhosa nós ouvimos, não é? Agora, nós vamos ouvir uma nova história, a continuação da vida de Jesus. O que aconteceu aqui com ele nessa terra. E quem vai contar essa história para nós é a tia Letícia. Então, tchau! Olá, Nova Infantil! Eu sou a tia Letícia e agora nós estamos na História Bíblica. E aqui na História Bíblica, você lembra de onde é que vem todas as nossas histórias? Todas as nossas histórias vêm do melhor livro de todos, que é a Bíblia, a Palavra de Deus. E tudo que Deus fala, Nova Infantil, é verdade e você pode confiar. E nós sempre trazemos algo para vocês. E hoje eu trouxe algo incrível para vocês verem. Uau, Nova Infantil, olha aqui. Você sabe o que é isso? É uma coroa. E uma coroa geralmente quem usa? As princesas, os príncipes, as rainhas, mas principalmente os reis. E na nossa história de hoje nós vamos conhecer um rei muito importante. Mas ele não é qualquer rei, ele é o rei mais importante da sua vida, Nova Infantil. Ficou curioso? Então preste bastante atenção na nossa história. Nesse ano, no Nova Infantil, nós estamos aprendendo tudo sobre a vida de Jesus. E Jesus, ele já estava perto da sua última semana aqui na Terra.
Jesus estava indo em direção à cidade de Jerusalém. Crianças, Jesus já tinha mostrado para todas as pessoas que ele era o Messias. Ele já tinha cumprido várias promessas que Deus tinha deixado para muitos dos profetas antes mesmo de Jesus nascer aqui na terra. E sabe, Jesus estava indo em direção a Jerusalém. E lá em Jerusalém ia acontecer uma festa muito importante chamada Páscoa. E você deve estar perguntando, mas tia Letícia, o que é a Páscoa? A Páscoa era quando o povo de Israel comemorava sua saída do Egito. Então eles iam lá para Jerusalém muitos dias antes da Páscoa acontecer. E olha só como ficava a cidade de Jerusalém. Nossa, a cidade de Jerusalém, faz assim comigo, ficava cheia de gente, a cidade ficava lotada e Jesus ia aqui para Jerusalém. Mas antes, ele parou em uma outra cidade chamada Betânia. Repete o nome da cidade comigo, Betânia. Isso, e lá na cidade de Betânia, ele não estava sozinho não. Você lembra que Jesus ele tinha amigos muito especiais que eram os seus discípulos. E eles iam com Jesus aonde ele fosse. E lá em Betânia, Jesus ele ia visitar um amigo muito especial que eu sei que você deve lembrar. O nome desse amigo era Lázaro. Isso mesmo, Lázaro, aquele que estava morto, mas que por causa do grande poder de Jesus, ele ressuscitou. E Lázaro tinha duas irmãs, que eram a Marta e a Maria. E Jesus, ele amava muito essa família, ele amava os seus bons amigos. E toda vez que eles se encontravam, eles conversavam, eles comiam juntos. E Jesus aproveitou esse dia para descansar e aproveitar os seus momentos com os seus amigos. E quando chegou o dia seguinte, Jesus foi lá com Lázaro, com Marta e com Maria e se despediu deles, porque ele precisava seguir a sua viagem até a cidade de Jerusalém. Jesus e os seus discípulos, eles seguiram viagem e eles começaram a caminhar até a cidade de Jerusalém. Mas antes que eles chegassem lá, crianças, Jesus chamou 2 dos seus discípulos e eles foram lá com Jesus. E sabe o que Jesus falou para eles, crianças? Jesus falou para eles bem assim. Quando os seus discípulos chegaram perto, Jesus foi lá com eles e ele falou: vão até o povoado que tem aqui perto. Lá vocês vão encontrar uma jumenta e do seu lado um jumentinho. Desamarrem-no e tragam-no para mim. Se alguém perguntar alguma coisa, digam que o Senhor precisa dele e logo devolverá. Crianças, vocês lembram que Jesus foi quem criou todas as coisas no mundo? E Jesus era o dono de tudo. Então, quando os seus discípulos, eles obedeceram imediatamente Jesus e foram até o povoado, sabe o que eles encontraram naquele povoado? Como Jesus tinha falado, os discípulos, eles encontraram uma jumenta e do seu lado um jumentinho. Crianças, olha só como Jesus tinha falado, aconteceu. E os discípulos olharam para aquilo e eles falaram: uau, exatamente como Jesus falou para a gente. Então eles começaram a desamarrar aquele jumentinho. E quando eles estavam desamarrando, sabe quem apareceu? O dono daquela jumenta e do seu filhote. E ele foi lá, ele viu aquilo, viu o que os discípulos estavam fazendo e ele falou: ei, por que vocês estão desamarrando o meu jumento? E os discípulos olharam para o dono do jumentinho e falaram: nós estamos levando ele para o nosso mestre. Jesus precisa dele, mas não se preocupe que ele devolverá o jumentinho. E sabe, crianças, o dono do jumento deixou com que os discípulos levassem o jumentinho
até Jesus. Então, os discípulos eles seguiram a sua viagem junto com o jumentinho para onde Jesus estava. Crianças, tudo isso estava acontecendo, mas Deus já tinha falado que Jesus iria entrar em Jerusalém montado em um jumentinho. E sabe onde é que está escrito isso? Lá na Bíblia, em Zacarias 9:9. Fala bem assim: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo, vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Nesse versículo, crianças, tem uma lição muito importante, porque assim como no versículo diz que o rei chegaria montado em um jumentinho, nós podemos descobrir que Jesus é o nosso rei eterno. E essa é a lição da nossa história de hoje. Você vai repetir o nosso gesto e repetir a nossa lição junto com a tia Letícia. Vamos lá! Jesus é o nosso rei eterno. Isso mesmo, e quando você faz esse gesto aqui, é como uma coroa que os reis usam. E Jesus, ele é o nosso rei eterno. Crianças, Jesus já tinha mostrado que ele era o verdadeiro rei e os seus discípulos, eles sabiam disso. Então, eles estavam levando aquele jumentinho como Jesus tinha falado. Jesus não ia entrar na cidade de Jerusalém com muitos guardas ou então em um lindo cavalo, não. Jesus chegaria humilde, montado em um jumentinho. E assim como Jesus era humilde, crianças, porque ele é o nosso verdadeiro rei, sabia que o reino de Jesus não é esse aqui da terra, não. Jesus está preparando um reino muito melhor, que ele governará com uma mão justa, crianças. E esse reino, ele está preparando uma casa para mim, para a tia Letícia e para você. E esse reino é lá no céu, onde Jesus irá governar por toda a eternidade. Crianças, Jesus, assim como Jesus, você não precisa mostrar para as pessoas que você tem grandes coisas. Muitas pessoas aqui na Terra acham que precisam ganhar muito dinheiro ou então comprar uma grande casa, comprar vários carros e motos. Mas, crianças, essas pessoas muitas vezes esquecem de Jesus. E você deve lembrar que você pode trabalhar e ter muitas coisas aqui na Terra, mas o mais importante é que você nunca deve esquecer que amar a Jesus é muito mais importante do que amar as coisas aqui da Terra. E crianças, Jesus, quando viu, olha só, seus discípulos chegaram com um jumentinho. Os discípulos, eles arrumaram aquele jumentinho, colocaram mantos no jumento e tudo para que Jesus montasse nele. E sabe o que Jesus fez? Jesus, ele montou naquele jumento. Olha só, Jesus montado no jumentinho, crianças. E assim, Jesus seguiu a sua viagem até Jerusalém, junto com os seus discípulos. E ele foi caminhando até a cidade de Jerusalém. E sabe o que aconteceu? Quando o povo de Jerusalém viu que Jesus estava chegando na cidade, eles se alegraram. Abre agora o seu melhor sorriso. Abre um sorrisão assim. Isso, era um sorriso igual você está fazendo agora, que as pessoas lá de Jerusalém elas ficaram muito alegres, muito felizes, porque Jesus estava chegando. E sabe, elas estavam tão alegres que elas pegaram os seus mantos, pegaram vários panos e colocaram no chão para que quando Jesus passasse, ele passasse em cima daqueles panos. Crianças, as pessoas estavam tão felizes com a chegada de Jesus, que além de colocarem aqueles panos, elas também pegaram folhas de palmeiras e elas ficaram segurando. Olha só como estava todo mundo lá em Jerusalém, felizes com a chegada do nosso rei. E olha só,
Aquelas pessoas, elas estavam felizes porque elas sabiam que Jesus é o nosso Rei eterno. E elas ficavam falando alto, elas gritavam: Hosana ao Filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Elas estavam querendo expressar toda a sua alegria, porque Jesus estava em Jerusalém. E Jesus entrava em Jerusalém e o povo gritava: Hosana nas alturas, Hosana ao Filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Elas falavam isso porque Davi foi um grande rei, crianças, e Jesus seria o nosso Rei eterno. E também Hosana, você sabe o que significa Hosana? Hosana significa salve-nos agora. E era isso que todo mundo em Jerusalém estava falando. E sabe, quando eles falavam isso, eles estavam mostrando, eles estavam reconhecendo que eles sabiam que Jesus era o verdadeiro rei. E crianças, foram poucos os momentos em que as pessoas realmente reconheceram a glória de Jesus. E esse foi um desses momentos. Mas sabe, crianças, deixa eu contar algo para vocês. Nem todo mundo estava feliz com Jesus ali em Jerusalém. Existiam pessoas que estavam com raiva. E sabe quem eram essas pessoas? Eram os fariseus. E quando os fariseus, eles viram toda a alegria do povo e ouviram que eles estavam gritando, eles ficaram ainda mais bravos. Os fariseus, nesse tempo, já estavam planejando matar Jesus, crianças. E eles foram até Jesus e falaram bem assim: Jesus, manda essas pessoas se calarem, briga com elas. Não acredito, olha o que os fariseus estavam falando para Jesus. Mas Jesus respondeu aos fariseus bem assim: se eles se calarem, as pedras clamarão. Sabe por que Jesus falou isso? Porque mesmo que todo mundo se calasse e parasse de gritar o que eles estavam falando, ele continuaria sendo o verdadeiro rei. E como nós aprendemos na nossa lição da história de hoje, Jesus é o nosso Rei eterno. E agora você vai repetir bem forte junto com a tia Letícia. Vamos lá? Jesus é o nosso Rei eterno. E você sabia que todo aquele que é filho ou filha de um rei é um príncipe ou uma princesa? Você pode ser um príncipe ou uma princesa do nosso verdadeiro Rei Jesus. Mas para isso, você precisa tomar uma decisão muito importante no seu coração. Você precisa fazer de Jesus o seu Senhor e Salvador. E assim, você vai poder viver no céu junto com Jesus para sempre, por toda a eternidade. Por toda a eternidade, você vai viver para sempre com o nosso Rei eterno. Crianças, e qual é o nome do nosso Rei eterno? Isso! O nome do nosso Rei eterno é Jesus. Jesus é o nosso Rei eterno. Agora nós vamos falar com Deus. E você, para falar com Deus, vai fazer a sua mão de oração e fechar bem forte os seus olhos e repetir junto com a tia. Lembrando que as meninas vão falar obrigada e os meninos falam obrigado. Vamos lá, vamos falar com Deus agora. Senhor, muito obrigada por Jesus ser o nosso Rei eterno. Amém. Crianças, essa foi a nossa história e eu amei contar ela para vocês. Nas nossas próximas histórias aqui no Nova Infantil, você vai descobrir o que Jesus, o nosso Rei eterno, fez para salvar cada um de nós. Então você não pode perder as nossas próximas histórias. Tchau!